Uma ótima noite a todos. Me chamo Cristiano Rezendes, sou morador da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Parabéns para você que está assistindo essa live aqui nessa noite de quarta-feira e para você que está assistindo essa gravação pelo YouTube. Então, o que nós vamos abordar hoje, né? Opa, tá caindo meu ring light aqui. O que nós vamos abordar hoje vão ser alguns conceitos e algumas teorias do mundo empresarial, principalmente voltado para o mercado digital. Esse mercado que fez muita diferença na minha vida. Posso dizer para vocês que eu comecei a me interessar cada vez mais sobre investimento foi através das criptomoedas, através do mercado digital. Mas para quem não sabe, a minha profissão, eu trabalho como educador financeiro, eu trabalho diretamente com investimentos, já faz um pouco mais de 10 anos, então isso aqui não é uma novidade esse mercado para mim, eu já conheço já faz um bom tempo e a minha profissão, como eu cheguei nos investimentos, foi principalmente por ter uma dor. Eu acho que a grande maioria das pessoas, né, acaba fazendo muitas coisas, né, ou pela busca pelo prazer ou pela fuga da dor, né? A minha foi a fuga da dor, porque existe uma coisa que a gente não pensa, né, pelo menos nós brasileiros, a gente não pensa, que é investir enquanto a gente não ganha dinheiro. Né? Enquanto a gente não está ganhando dinheiro, a gente não pensa em investir. A gente só pensa em investir depois que começa a ganhar dinheiro. E isso é algo cultural, infelizmente é algo cultural. Só que eu descobri, já com uma certa idade, né, pouca idade, né, comparado à grande maioria dos brasileiros, mas já com uma idade elevada, que o correto mesmo é a gente investir, né, desde quando a gente começa a entrar no mercado de trabalho. Então, se você começou com 14 anos, entrou no mercado de trabalho com 14 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos, se você começasse a investir desde lá, nem que fosse 50, 100 reais, você já teria acumulado com certeza o seu primeiro milhão. Só que essas informações provavelmente você não recebeu, como eu não tinha recebido na época, e aí foi essa principal dor que eu tive quando eu fui buscar conhecimento sobre investimento. Eu descobri que as pessoas indicavam os investimentos que eram bons para eles, mas não para mim. Então eu resolvi, de fato, aprender sobre investimento e até porque não existe nada que vai dar mais dinheiro que a nossa profissão, que o nosso trabalho, mas não existe nada que vai te dar liberdade se você não aprender a investir o seu dinheiro de uma forma independente. Então é muito importante a gente trabalhar com isso e aprender sobre dinheiro, aprender sobre finanças, né? Aprender sobre educação financeira. Então são qualidades que, para quem quer ter sucesso na vida, é importantíssimo. Porque não adianta você só fazer dinheiro se você não aprender o que fazer com esse dinheiro. E dentro desse período eu comecei a empreender, né? Eu trabalhei como CLT, trabalhei de carteira assinada dos meus 14 anos até os 20 anos, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Em chão de fábrica com 14 anos. Eu resolvi empreender, foi depois dos 20 anos, e principalmente dentro desse mercado do network marketing. Eu vou dizer para vocês que quando eu conheci o network, eu não achei que era a melhor proposta, mas eu achei que era uma proposta interessante, principalmente porque a trabalhava com um sistema que me chama muita atenção, que é a alavancagem. Desde naquela época eu não tinha o hábito de ler, mas eu ouvi uma frase que me destravou para isso, que é: quem não lê se torna escravo de quem lê. Então foi nesse momento que eu comecei a buscar, né, leitura para mim aprender, para mim me desenvolver como pessoa, como profissional e como ser humano. E digo para você que hoje o meu resultado financeiro é fruto de desenvolvimento pessoal. E por que eu estou falando tudo isso para você sobre investimento, educação financeira, desenvolvimento pessoal? Porque imagina o seguinte, eu tive que investir muito dinheiro fora para buscar esse tipo de conteúdo. E tudo isso que eu vou mostrar para você hoje, todo esse tipo de conhecimento, você encontra tudo em um único lugar. Então, esse é o primeiro ponto, porque a riqueza, a prosperidade, ela começa de dentro para fora. Então, não espere, se você acha que vai ficar milionário sendo a pessoa que você é hoje, com as crenças que você tem hoje. Não vai. Então, existe uma mudança de dentro para fora para você conseguir chegar onde você quer chegar. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo e com muitas pessoas que passaram
pelos meus treinamentos, né, que fazem parte, inclusive, hoje do meu network, tá bom? Essa é uma breve introdução para vocês conhecerem um pouquinho quem é o Cristiano Rezendes, como é que eu vim parar aqui também. Eu estou dentro dessa companhia já faz um pouco mais de 2 anos e meio, estou indo aí para os 3 anos. Eu conheci essa oportunidade através de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Ao contrário de muitas pessoas, a gente normalmente é convidado por alguém. Eu não fui convidado por ninguém, eu me convidei, né? Eu que fui atrás da informação para fazer parte desse projeto. E eu me encantei quando eu vi, porque isso aqui está alinhado exatamente com tudo aquilo que eu acredito. Então, muitas vezes, para a gente enxergar uma oportunidade, a gente tem que ligar pontos. E são esses pontos que eu quero falar com vocês hoje. Porque quando a gente fala em ligar pontos, eu comecei a investir no mercado digital em 2016. Eu tive acesso à criptomoeda mais famosa que existe no mundo, que é o Bitcoin. Em 2016, me explicaram exatamente o que era o Bitcoin, como que ele funcionava e qual era a solução que ele trazia para o mercado. Isso fez muito sentido para mim, mesmo eu não entendendo bem o que era o Bitcoin, o conceito fez sentido. E na época eu comprei um Bitcoin e meio por R$ 8.000. E muitas pessoas me criticaram, me chamaram de louco, disseram assim, Cristiano, tu vai perder dinheiro, tu tá investindo o pouco que você tem num negócio, numa moeda que não existe, onde ela não é regulamentada, onde, cara, ninguém tá comprando, só tu vai comprar. E eu digo para vocês uma coisa, visão não se enxerga com os olhos, se enxerga com a mente. Visão é conseguir enxergar lá na frente algo que está começando agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ser visionário do acontecido nunca vai trazer liberdade financeira para vocês. Visionário do acontecido. Hoje, investir em Bitcoin não é novidade. Muitas pessoas investem. Quem não investe, deveria investir. Agora, a oportunidade de fazer fortuna com Bitcoin passou. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Então, esse é o primeiro ponto. Então, aonde que estão as grandes oportunidades dentro do mercado digital? Escuta essa frase. Uma oportunidade só é uma oportunidade enquanto ela não é notícia. Esse é o grande ponto. E esse projeto aqui, ele está se preparando para entrar no mercado. E se você se posicionar bem com os ativos que essa companhia oferece, você pode acumular uma pequena fortuna da mesma forma de quem investiu no Bitcoin lá atrás. Em 2016 eu comprei um Bitcoin e meio por 8.000, em 2019 esse um Bitcoin e meio viraram 136 mil. E se eu tivesse esperado até hoje, eu tinha tirado aproximadamente R$ 1 milhão. O grande ponto e o grande erro do brasileiro é que, de uma forma geral, nós somos imediatistas. E não é à toa que a grande maioria dos brasileiros é pobre, porque ser imediatista não te traz liberdade financeira. Então, a mentalidade, o comportamento correto, principalmente para quem investe, é de médio a longo prazo. Um bom nome não se constrói da noite para o dia. Só que o brasileiro, por ser imediatista, ou desiste nos primeiros 6 meses, ou para qualquer projeto antes desse projeto maturar, sem entender exatamente o que tem na mão. Então, normalmente é isso que acontece. Agora, aquelas pessoas que persistem, têm consistência, por isso que eu falo muito de desenvolvimento pessoal, porque é isso que vai fazer você manter na linha para chegar nos resultados que você quer chegar. Tá bom? Espero que tenha ficado muito claro essa breve introdução. Se fizer sentido para você o que eu vou falar hoje aqui nessa live, aproveite essa oportunidade e me agradeça daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, porque você pode mudar não só a tua vida, mas a realidade financeira da sua família. Então vamos entender um pouquinho sobre tecnologia, sobre inovação. Primeira coisa, a gente precisa entender que a gente vive num mundo de uma nova era. A gente está numa nova era, o mundo mudou e muitas pessoas ainda não se deram conta, estão aplicando coisas do passado nesse novo mundo e não entendem por que a sua vida não melhora. Ou seja, hoje nós vivemos uma transformação silenciosa, porém imparável. Os caminhos tradicionais já não oferecem as garantias de ontem. Os diplomas não garantem emprego, os salários não são suficientes e a estabilidade virou apenas uma lembrança. Mas em meio a essa incerteza surgiu uma nova economia, uma economia digital, descentralizada, sem chefes nem fronteiras, uma oportunidade real de gerar renda direto do celular de qualquer lugar do mundo. E isso não é mágica, isso é evolução e quem aprende a usá-la muda sua vida para sempre. Então eu estou falando aqui de fato imprimir dinheiro com seu smartphone, com seu celular. Então aquelas a- a- as, a-
As informações que nós tínhamos no passado de como que a gente gerava dinheiro é totalmente diferente de hoje. Ou seja, as pessoas que mais ganham dinheiro não são as pessoas mais inteligentes, são as pessoas que têm capacidade de se adaptar ao atual momento, ao atual cenário que nós estamos vivendo. Então vamos entender primeiramente o que, que são finanças descentralizadas. Finanças descentralizadas é conhecido como um termo DeFi. DeFi é finanças descentralizadas. Não são nada mais nada menos que ecossistemas de serviços financeiros que operam sem intermediários tradicionais como banco ou instituição financeira. E quais são os principais benefícios? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sistema centralizado é como um banco, né? Um banco é o que controla o nosso dinheiro, da mesma forma que o real é controlado pelo governo brasileiro, o dólar é controlado pelo governo americano e cada moeda fiduciária controlada pelo governo local. Então, quando a gente fala de sistema descentralizado, é uma criptomoeda que não está num lugar, mas está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque não depende de alguém, não existe alguém que controle uma criptomoeda. E o principal benefício disso é que não precisa de intermediário para realizar transações, você pode simplesmente transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo de uma forma muito mais simples, sem burocracia. É um sistema muito mais rápido, com custo muito mais baixo, transparência total e 100% seguro. Por isso que as criptomoedas vêm ganhando notoriedade no mundo inteiro e quando eu comecei a investir que não era regularizado, hoje inclusive já é regularizado pelo governo brasileiro. Então isso traz diversas situações positivas, né, pela aceitação das criptomoedas. Então aquilo que era uma promessa lá atrás, hoje é uma potência e hoje já faz parte cada vez mais da nossa realidade. O grande ponto que se você não ganha dinheiro ainda com esse mercado, existe uma janela de oportunidade gigantesca. E se você realmente entender e começar a colocar em prática aqui dentro o que eu vou falar para você, você pode não simplesmente ganhar muito dinheiro com investimentos, mas também você pode desenvolver um trabalho profissional aqui dentro e se capitalizar de uma forma muito agressiva, tá bom? Então vamos lá. O que é a empresa? Que empresa é essa? Primeira coisa que a gente precisa entender é que ela não é uma promessa, é uma potência do mercado, é uma empresa que já está há muitos anos no mercado. Ela nasceu em 2010 como uma loja online para comercialização de lingotes de ouro de 24 quilates, como esse que está aqui na minha mão, né? Esse lingote aqui é da companhia. Ela veio crescendo de 2010 a 2017, o crescimento dela foi tão grande que ela se tornou o maior e-commerce de compra e venda de ouro no mundo. Nessa época, ela começou a sua primeira emissão de ECNs para entrada na Bolsa de Valores. A empresa valia 1 bilhão de euros nessa época. Em 2021 foi quando ela decidiu entrar no mercado cripto e em 2024 ela anunciou a Global Metaverso, lançou a sua própria blockchain pública e aqui começou a conversão das ECNs, a preparação para a entrada na Bolsa de Valores. Aqui o valuation da companhia era de 60 bilhões de dólares. O presidente da companhia se chama Dmitry Aksionov, presidente, George Fuzes, diretor de desenvolvimento. Eu tive a grande oportunidade de conhecer eles em 2023 e 2024 num fórum internacional que aconteceu na Turquia, onde reunia líderes, clientes de vários países para uma reunião fechada onde era discutido ideias e soluções sobre o desenvolvimento do metaverso, desse ecossistema digital da metaeconomia. Então, esse projeto ele vem ganhando notoriedade de uma forma muito agressiva, não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional. Aqui são os dados da companhia, nós estamos falando de uma empresa que tem 3,5 milhões de clientes espalhados em mais de 150 países. De uma forma simples para você entender, a nossa empresa, ela trabalha no segmento que mais cresce no mundo, que é tecnologia. Ela é uma holding tecnológica dedicada ao desenvolvimento e à promoção de sistemas e produtos baseados em Web 3.0, blockchain, inteligência artificial e metaversos. Mas, Cristiano, tudo isso que você está falando, eu nunca ouvi falar, não conheço, para mim é tudo grego, tudo isso que está falando. Não se preocupe. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação, lembra que eu falei ali atrás? Visão.
não se enxerga com os olhos, se enxerga com a mente. E isso é para toda a evolução que nós tivemos ao longo da história. Então, o que você precisa entender, o conceito do negócio, fazendo sentido para você, você precisa se posicionar de uma forma assertiva para crescer junto com a companhia. Então, imagina as pessoas que compraram as ações da companhia, que estão crescendo com o avanço dela. Da mesma forma que pessoas que acreditaram na Apple, na Amazon, na Tesla, na Microsoft, na Samsung, empresas de tecnologia vêm crescendo aí de uma forma geral, você também tem a possibilidade aqui dentro. E quais são os produtos que a empresa oferece? Pessoal, de uma forma muito simples. A primeira coisa é uma assinatura, uma licença que te dá direito a um pacote de serviços que dá acesso a ferramentas de negócios e benefícios especiais, acesso a um programa de marketing para gerar renda rápida e acesso a um plano de carreira de liderança. Aqui você tem um elenco de benefícios extremamente atraentes. Aqui você consegue tudo aquilo que eu falei no início, treinamentos, desenvolvimento, capacitação, educação financeira, tudo o que você precisa saber e fazer aqui dentro acontece quando você adquire essa assinatura, quando você adquire essa licença, quando você adquire um produto dentro dessa companhia. O outro produto são Crypto Game, é um ativo digital que permite participar da distribuição de criptomoedas por meio da ativação do farming, né? Te dá também acesso a um programa de marketing para gerar renda. O que é esse farming? Aqui dentro, quando você compra criptomoedas, existe um conceito de farmar, você fica gerando moedas dentro do ecossistema. Essas moedas, elas podem ser monetizadas, ou seja, elas já podem ser vendidas. E outras moedas, elas serão vendidas conforme vai tendo os lançamentos públicos e essas moedas vão entrando para corretoras. E esse é o grande momento. Esse é o grande time do negócio. Quando você se posiciona nas criptomoedas, quando você compra essas criptomoedas antes de elas entrarem na corretora, não depois. Porque, como eu falei, a oportunidade só é oportunidade enquanto não é notícia. Depois que uma criptomoeda vira notícia, ela deixou de ser oportunidade. Então você tem a possibilidade de comprar essas criptomoedas antes de serem lançadas. A grande diferença e o grande ponto que você consegue adquirir essas moedas de uma forma muito mais simples, em grande quantidade e aproveitando as grandes janelas de oportunidade que a empresa nos coloca à disposição. Então, isso é uma coisa impressionante. Quem entendeu esse conceito e se posiciona, aumenta a sua quantidade de ativos e isso vai te dar muito dinheiro conforme vai entrando a mercado. E um outro ponto aqui é um lançamento que está sendo preparado, que são jogos mobile. Um jogo combina inteligência artificial com diferentes níveis de realidade virtual e aumentada. Utiliza princípios de jogar para ganhar, para motivar os jogadores. O modelo de negócio inclui diversas oportunidades para ganhar dinheiro e se divertir. Então, como é que funciona isso na prática? Como assim, Cristiano? Você está falando de mercado digital e daqui a pouco tu fala de jogos mobile. E se eu disser para você que tudo isso está mais conectado do que você imagina? Vamos entender um pouquinho sobre gamificação e jogos. Os videogames não servem apenas para entretenimento, eles também servem para fazer negócios e ganhar dinheiro. O mercado global de videogames foi avaliado em 215 bilhões de dólares, isso apenas em 2023. A projeção é que seu valor dobre nos próximos 7 anos. Então, a indústria de jogos, de gamificação, as grandes empresas, companhias, grifes, vêm utilizando através dos jogos para fazer publicidade e marketing. Isso aqui é tão forte que um jogo chamado Steppen possibilitou que jogadores ganhassem mais de 4 mil dólares por mês. Eu estou falando mais de 20 mil reais. Então, talvez você esteja pensando, pô, Cristiano, eu tenho faculdade, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado e eu não ganho isso. Pois é, isso se chama tecnologia, isso se chama inovação. Talvez você até pense assim, poxa, mas a vida não é justa. Não, não é justa e tem gente que joga, que se diverte e ganha às vezes 2, 3, 4, 5, até 10 vezes mais do que muitas pessoas. Então, isso aqui é entender exatamente para onde o mercado está se direcionando e aonde você tem que estar.
Uma coisa que é muito importante, que a cada ano existem a evolução do mercado vem crescendo muito rápido. Existem hypes, existem momentos. O momento de você fazer dinheiro com esse mercado é hoje. Não é daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não, é hoje. Muitas pessoas acabam deixando grandes oportunidades passarem porque dizem que não estão prontas ou porque não acham. Vou dizer uma coisa para você. Se você esperar ficar pronto para fazer algo, você não vai fazer nunca. Então a gente aproveita as oportunidades, descobre como que faz isso e trabalha, faz o negócio acontecer. Então, por que que eu estou colocando tudo isso para vocês? Porque isso aqui não é um negócio que está transformando a vida de uma ou duas pessoas aqui no Brasil, mas de milhares de pessoas no Brasil e dezenas, centenas e milhões de pessoas fora do Brasil. Então, é isso aqui que você precisa ter uma clareza cada vez mais forte para você tomar sua decisão, tá bom? Esse jogo aqui, de uma forma simples, ele vai reunir 4 mundos. O mundo físico, o mundo virtual, o mundo social e o mundo econômico. Então você consegue comprar terrenos no mundo virtual espelhado ao mundo real. O que que isso significa? Que os jogadores vão jogar e vão coletar elementos pela rua, pelo scanner do seu celular. E esses elementos, eles podem simplesmente converter em dinheiro. Imagina, vão baixar um aplicativo de forma gratuita, eles não pagam absolutamente nada com isso e ainda podem transformar uma diversão em dinheiro. Mas o que que você ganha com isso? Você tem a possibilidade aqui dentro de ser um mestre dos jogos. Como mestre dos jogos, você pode comprar terrenos. Quando você compra esses terrenos, só você consegue colocar elementos ali dentro. Isso possibilita de você gerar muito dinheiro, não só como jogador, mas sim como o receptor desses elementos. Você pode ganhar dinheiro alugando terrenos, você pode ganhar dinheiro vendendo esses terrenos com valorização e também gerando publicidade nesses terrenos, fechando contratos de negócio com empresas, com lojistas. Então, isso aqui é uma oportunidade que, se você simplesmente, Cristiano, você está me dizendo que se daqui a pouquinho eu investir um valor para me tornar um mestre dos jogos e levar isso aqui como uma profissão real, sair todo dia para desenvolver esse trabalho, fazer publicidade, isso aqui pode me dar mais dinheiro que um tradicional ou que de repente até um negócio físico. Sim, é exatamente isso que eu estou falando para você. Isso é o tamanho do mercado, esse é o tamanho desse negócio, e isso aqui não é algo somente que a nossa companhia está fazendo, existem outras empresas que estão fazendo, só que a qualidade que o jogo está sendo entregue é de uma superioridade gigantesca, porque a empresa colocou que o que vai gerar principalmente fidelidade no nosso negócio não é a possibilidade de ganhar dinheiro, mas sim a qualidade do jogo, a interação que ela vai gerar. Então, esse é um ponto importante para você se posicionar. Então, nós temos aqui duas oportunidades interessantes. Uma, de você ser um investidor, ser um holder. Então, se você for ver as estratégias dos maiores investidores do mundo, eles utilizam uma estratégia chamada buy and holding, ou seja, você compra e segura. Compra e segura e você vende. Vende quando? Na hora certa. Não é mentalidade de curto prazo, é mentalidade de médio e longo prazo. Cristiano, eu quero ganhar dinheiro com criptomoedas a curto prazo, comprar e vender de forma imediata. Vai fazer isso com Bitcoin, vai fazer isso com Ethereum, vai fazer isso com outras criptomoedas. Cristiano, eu quero enriquecer. Eu quero crescer patrimônio. Eu quero uma oportunidade que nem o Bitcoin quando foi lançado. É esse projeto. Aí que a gente entra nesse negócio. Tá, mas Cristiano, então, se eu quiser ganhar dinheiro rápido, o que que eu faço então? Você tem a possibilidade de trabalhar como um sócio comercial. Eu quero que você entenda uma coisa. Uma criptomoeda, quando ela se prepara para um lançamento, ela passa por um processo. Ela passa um processo por um white paper. O white paper é um documento público, onde diz o porquê está nascendo uma criptomoeda. Aí nós temos o roadmap, que é o percurso por onde essa criptomoeda vai percorrer. E aí existe a estratégia de marketing, como é que a empresa vai fazer a divulgação dessa criptomoeda para que ela entre no mercado. E aí que nós entramos na parte do sócio comercial. A empresa utiliza uma das estratégias mais interessantes que existem no mundo, que é o marketing boca a boca. Porque você pode ver uma propaganda na televisão
dizendo que um shampoo de bambu é maravilhoso, e você olha o shampoo de bambu é maravilhoso, aí você fica entusiasmado porque você viu na TV que está dizendo que o shampoo de bambu é maravilhoso, aí você está indo lá para comprar o shampoo, e aí você encontra uma grande amiga sua, e a sua amiga diz o seguinte: esse shampoo de bambu é horrível, eu já usei, não presta. A minha pergunta é, você compraria? Eu acredito que não, né? Porque o marketing boca a boca é o mais agressivo. Então, isso aqui só acontece porque a gente acaba indicando, trazendo o cliente sobre algo que a gente está ganhando, que a gente está recebendo e tá levando isso para outras pessoas de forma assertiva. E é exatamente isso que acontece aqui dentro. Aqui dentro, da mesma forma que eu ganho dinheiro com plano de marketing na captação de clientes, eu também faço dinheiro monetizando as minhas moedas. Porque sim, você pode vender as suas moedas aqui dentro. Então, enquanto isso vai pegando volume, vai crescendo, esses lançamentos públicos que a empresa vai fazer para entrar na corretora, a gente não precisa só vender quando entrar na corretora, a gente já consegue fazer isso nesse percurso. E é o que torna tão atraente. Então, primeiro vamos entender sobre o plano de marketing, o que você pode fazer. Você pode trabalhar primeiramente como um complemento de renda, e é interessante porque a sua assinatura aqui dentro, como sócio comercial custa 385 euros, uma média de 2.500 a 2.600 reais, depende do euro turismo do dia. E quando você conquista os teus 6 primeiros clientes, a empresa distribui para você 750 euros. A partir daí, a partir desse momento, a cada 3 clientes diretos que você indicar para a companhia, que você trouxer, fizer parte da sua carteira de clientes, a empresa te paga mais 750 euros. 750 euros, isso te dá um retorno de 5.000 reais a mais no mês. E eu não estou falando para você largar o que você está fazendo. Você pode continuar no seu trabalho, trabalhando das 8 da manhã às 6 horas da tarde, ou você trabalha no sábado, mas você pode fazer isso nas suas horas parciais, nas suas horas ociosas. E o que torna tão atraente é que você não existe uma manutenção mensal dentro do projeto. Então, uma vez aqui dentro, é só desenvolver o trabalho. Então, você não tem uma manutenção e isso se torna muito atraente, tá bom? E esse valor pode ser parcelado até 12 vezes no cartão. Isso aqui é interessante porque hoje mesmo eu estava conversando com o contador e só o que eu vou gastar com contador para fazer, né, para regularizar toda a minha parte lá jurídica da minha empresa, que eu estou mudando algumas coisas, dá mais de 3.000 reais. Então, só com contador o que eu vou gastar dá muito mais do que a assinatura de um trabalho que você pode desenvolver. Isso aqui é para você entender que com custo muito barato, você tem um negócio multimilionário, é claro, que depende unicamente, né, do teu empenho e do teu desempenho. E aqui vem a segunda oportunidade, que para mim é uma das mais interessantes, uma que me chama muita atenção, que é um plano de carreira. Esse plano de carreira aqui, ele consiste da seguinte forma: nós temos aqui o líder 1, líder 2, até chegar ao líder 15. Para chegar ao líder 1, você precisa acumular 50 pontos. Como é que a gente puxa esses 50 pontos? Toda vez que você traz um cliente e esse cliente faz algum tipo de compra dentro do ecossistema, aqui dentro, qualquer tipo de compra, esses pontos são acumulados até você chegar a líder 1. A partir de líder 1, qualquer movimentação financeira na sua estrutura, na sua organização, na sua equipe de negócios, isso vai gerar euros diariamente. Teve dias que eu ganhei 5 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros. Hoje, como líder 4, eu já ganho euros um pouco maior, né, um pouco mais expressivo. Teve dias que eu cheguei a ganhar mais de 1.000 euros em um único dia, ou seja, mais de 5.000 reais em um único dia de trabalho. Então, isso aqui é um plano de carreira extremamente atraente, onde não tem limites. Ou seja, o céu não é o limite, você pode ir desenvolvendo. E o legal de tudo isso aqui, né, o mais interessante, é que não tem uma limitação. Você pode desenvolver na sua cidade, você pode desenvolver no Brasil inteiro, você pode desenvolver em outros países, na verdade, no mundo inteiro. Então, como ela é uma empresa global, você pode desenvolver em qualquer lugar do mundo. Qualquer pessoa ao redor do mundo, qualquer pessoa que você se conecte pela internet ao redor
redor do mundo é um potencial cliente para a sua organização, para a sua estrutura. E esse aqui é um ponto que eu gosto muito de falar, porque teve um tempo na minha vida que eu trabalhei como corretor de imóveis. E como corretor, nós, quando vendíamos um imóvel, a gente ganhava uma comissão, mas existia o gerente, o superintendente daquele produto, que ele tinha, a nossa equipe era dele, e toda vez que nós vendíamos, ele ganhava uma pequena porcentagem. Moral da história, né? Não preciso nem dizer para vocês, quem da organização, quem da nossa equipe de negócios era o cara rico, né? Era ele, porque ele ganhava sobre as vendas dele e também sobre a venda da equipe dele. E é exatamente isso que pode fazer. Então, quando eu olhei isso aqui, isso me chamou muita atenção, porque eu linkei na hora. Poxa, eu posso gerar um negócio, eu posso gerar receita independente se eu estiver trabalhando ou não. Então, uma vez que você monta uma equipe, estrutura bem, passa visão e crença para a sua equipe, o negócio só cresce. Uma coisa que a gente precisa entender, que dentro desse tipo de conceito de negócio, a comunidade, a nossa equipe, o nosso time é o nosso maior ativo. Então, se você pensa o seguinte, pô, Cristiano, quer dizer que você tem um interesse financeiro que eu cresça aqui dentro? Com certeza. O interesse que eu tenho que você tenha sucesso talvez seja muito maior do que você pensa. Então, aqui dentro, a gente não é pago por trazer um cliente. A gente é muito bem pago quando a gente ensina, treina, capacita e faz essa pessoa colocar dinheiro no bolso. Então, é por isso que a empresa está há 15 anos. Por isso que a empresa não é uma promessa e sim uma potência. Então, eu gosto de falar disso porque isso traz uma credibilidade muito grande, uma empresa que está há muito tempo no mercado. Então, eu tenho um respeito e uma admiração pela conduta de como é feita as coisas aqui dentro, porque isso dá muita tranquilidade, dá muita satisfação de encher a boca de falar da companhia, tá bom? Outro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre essa criptomoeda, a Interatom. A Interatom, o que que ela é, né? O que que você precisa entender? Ela é um marketplace de serviços de última geração baseado em blockchain Web 3.0 que conecta clientes, provedores de serviços, desenvolvedores e investidores de forma automatizada, segura e descentralizada. Cristiano, tu falou, eu não entendi nada. Vamos para a prática para você entender. A mesma coisa que a Amazon, que é a empresa mais valiosa do mundo, né? A Amazon, que você pode pedir qualquer produto e entrega no mesmo dia, a mesma coisa que a Amazon fez com produtos, a Interatom vai fazer com serviços. Exatamente a mesma coisa. Esse projeto, ele promete muito. Esse projeto tem tudo para ser um dos grandes projetos a nível global, a nível mundial. Só para você ter ideia da comparação, a Apple, que é uma das maiores empresas do mundo, 30%, aproximadamente 30% do faturamento da Apple vem de produtos, ou seja, de venda de iPhone, iMac, né, do iPod, enfim, vem tudo de produtos. Aproximadamente 70% do faturamento da Apple vem de serviços, ou seja, vem dos serviços que eles oferecem, ou seja, né, todo o iPhone, todo o iMac, existem serviços que você paga mensal para aumentar, enfim. Então, o maior faturamento dela vem através dos serviços. Então, a empresa ela está se posicionando de uma forma muito forte dentro desse mercado. Então, nós temos demanda, nós estamos inseridos no mercado trilionário quando a gente fala de serviços, mas o que torna ela mais valiosa ainda? Primeiro ponto, escassez. Bitcoin. Bitcoin contém 21 milhões de criptomoedas, não existe a possibilidade de criação. Ela tem 17 anos de vida, né? O Bitcoin desde o nascimento dela, né? Lá em 2008. Claro, a primeira emissão foi em 2010, mas né, ela surgiu mesmo em 2008. E ela chegou a 600 mil reais. A Interatom. A Interatom, ela é uma criptomoeda que tem menos da metade que o Bitcoin, apenas 10 milhões de criptomoedas. Então, por que a INT Coin tem esse potencial de valorização? Primeiramente, porque ela é limitada. E a outra coisa, porque ela é útil. 95% das criptomoedas aí fora, elas são meme coin ou shitcoin. São criptomoedas que não têm utilidade, que trabalham somente com especulação. Quando a gente fala da INT, ela se enquadra nos 5% das criptomoedas que têm utilidade. Criptomoedas que têm potencial de valorização, elas têm utilidade. Então guarda essa palavra, utility. Então ela é limitada, ela é útil, ela é necessária dentro de um ecossistema real que digitaliza um mercado de mais de 9 trilhões. Como eu falei, um mercado
trilionário. Cada uso, cada serviço, cada interação gera uma demanda. Isso não é especulação, como eu falei, é utilidade real com adoção em massa. A sua emissão limitada gera pouca oferta e alta demanda. Então, quanto mais ela é procurada, maior é a valorização dela. Não é à toa que em 3% ela está quase batendo aí mais de R$ 300 cada moeda, né? Então, é algo muito interessante, é algo que você tem que ter uma atenção muito especial a essa criptomoeda. E para a gente finalizar, como eu falei para vocês na introdução dessa palestra, nós temos um sistema educativo, onde nós temos conferências de treinamento online de segunda a segunda, reuniões de negócios em diferentes cidades, inclusive nesse sábado, dia 25, eu vou estar fazendo uma reunião aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, presencial, eventos regionais, convenções internacionais que nós teremos em Punta del Este, no Uruguai, no ano que vem, metodologia BLC, um trabalho em equipe, porque a gente não faz nada sozinho aqui dentro, site de suporte BLC, nós também temos os podcasts, onde você pode aprender escutando, e você vai desenvolver habilidades como liderança, educação financeira, inteligência emocional, gestão do tempo e marketing digital. Só a possibilidade de você fazer parte de uma comunidade que oferece todo esse tipo de capacitação já vale muito a pena. Entenda que se você não mudar o seu meio, se você não mudar seu ambiente, se você não mudar o conteúdo que você precisa para sair do ponto A e chegar no ponto B, a sua vida não vai mudar. Não vai mudar. Você precisa compreender e entender a regra do jogo. Ganhar dinheiro não é difícil. Difícil é viver sem dinheiro. E isso aqui eu gosto de comparar que nem um jogo de xadrez. Se você não souber como que move o rei, a rainha, o bispo, o cavalo, a torre, o peão, você não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro não é quem faz força, é quem usa a mente. Não é quem trabalha muito, é quem entende e aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você. Esse é o grande ponto. Eu nunca ganhei tanto dinheiro que nem eu ganho hoje e nunca trabalhei tão pouco como eu trabalho hoje. Então, se você acha que precisa trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, você precisa mudar sua mentalidade, precisa mudar seu comportamento, tá bom? Esse é o grande ponto. Em resumo, você acaba de conhecer uma plataforma com 15 anos de mercado, mais de 3 milhões de clientes presentes em mais de 150 países, que oferece acesso a um ecossistema de finanças descentralizado. Sócio comercial, você pode gerar renda rápida utilizando os programas de marketing da plataforma. Como holder, pode participar da distribuição de criptoativos e gerar benefícios de médio e longo prazo. Você conta com um sistema educativo estruturado, com atividades, ferramentas e vídeos tutoriais. Treinamentos gravados e ao vivo, eventos presenciais e online que vão te conduzir passo a passo para se tornar um profissional aqui dentro. Então, cadastre-se com a pessoa que compartilhou essas informações com você, né? Tire as dúvidas pontuais, escolha o pacote com o qual deseja começar. Existem várias possibilidades ali, com os NFTs, com o game, fazendo farm das INTs, enfim. Faça um planejamento empresarial com o seu patrocinador, não saia fazendo de qualquer jeito, né? Seja um profissional aqui dentro, principalmente se você quer ganhar dinheiro da forma correta, e cadastre-se na plataforma www.blcuniverse.org e inicie o módulo 1 do sistema educativo. Então, de tudo isso que eu falei aqui para vocês, para fazer né, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, a empresa possibilita um plano de carreira muito atraente, né? Ele é muito atraente. Tem a possibilidade de, pura e simplesmente, a gente construir esse ecossistema e ganhar dinheiro com a construção desse negócio. Eu digo para vocês com muita certeza, quanto mais você estuda e quanto mais você entende o negócio, mais agora, se você realmente não buscar conhecimento, você vai ficar no meio do caminho. E eu não estou falando isso no meio do caminho da empresa, da companhia, mas você vai ficar no meio do caminho da sua vida. Você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa ter dedicação e precisa querer entender exatamente o que a gente está fazendo, tá bom? E baseado nisso, eu convido todos vocês a levarem as ideias que a gente discutiu hoje e transformar elas, de fato, em ação, né? Transformar ela em objetivo, colocar ela como metas, porque o próximo grande avanço pode começar com cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço,
uma ótima noite e até a próxima. Valeu, tchau. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.